Oséias. Oséias é o primeiro livro dos chamados profetas menores. Então, para te ajudar, está logo após Daniel. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias. Amém? Então, Oséias é o primeiro livro dos chamados profetas menores, logo depois de Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 3. Oséias, capítulo de número 6, versículo de número 3. Amém? O texto diz assim: conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo o Senhor. Tão certo como nasce o céu, a sua vinda ocorrerá sobre todos nós como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Eu li na King James, mas a João Ferreira de Almeida diz assim: corramos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? Deus, esta é a tua palavra que foi lida, será ministrada aos nossos corações nessa noite. E o desejo do nosso coração é ouvir o Senhor falar conosco aqui neste lugar, através da tua palavra, Deus. Que esta palavra alcance o nosso coração como uma semente que cai numa boa terra, e que nós possamos sair daqui tendo a certeza de que aprendemos mais do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão? Glória a Deus. A igreja, ela tem várias funções aqui nessa terra, né? A igreja tem vários objetivos. Entre esses objetivos está, por exemplo, o adorar a Deus, né? Adorar a Deus é um dos objetivos principais, se não o número 1 dos objetivos, a qual a igreja ainda está aqui nessa terra. Ao contrário do que muitos de nós pensamos, nós não estamos na igreja apenas para receber algo. Nós estamos na igreja para adorar a Deus, né? Às vezes no nosso tempo criamos aquela concepção de sair de casa e ir para a igreja querendo receber algo em troca, por estar na igreja. Mas não é esse o objetivo da igreja. O objetivo da igreja, o primeiro objetivo da igreja é adorar a Deus. Quando nós nos reunimos aqui enquanto Assembleia dos Santos, que é o significado da palavra eclésia, nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Um outro objetivo que a igreja tem é o do evangelismo, o da propagação da palavra de Deus. Uma das missões mais importantes descritas na Bíblia. Missão que os anjos quiseram fazer e Deus não permitiu. Fez com que nós fôssemos agraciados pela oportunidade de, enquanto igreja, propagar o Evangelho de Cristo. Nesse mesmo texto, Deus disse que se os homens não fizessem, as pedras clamariam, mas Ele não deixaria os anjos fazerem uma função tão importante quanto a de propagar, proclamar o Evangelho do Reino. Também é um dos objetivos, acredito que o número 2, que a igreja tem enquanto função aqui nessa terra. Outro objetivo que a igreja tem aqui nessa terra é acolher os remidos, aqueles que entregam a vida ao Senhor Jesus, nós, com as nossas falhas, com as nossas fraquezas, e nos conduzir ao caminho que nos leva rumo ao céu,
e a nossa salvação. A orientação dos santos é chamado de o terceiro objetivo que a igreja tem. A igreja não tem apenas esses 3 objetivos. A igreja tem vários outros. Talvez veio algum aí na sua mente, no seu coração, que eu não citei, mas você recorda. Eu citei apenas os 3 mais importantes. E entre esses outros demais objetivos que a igreja tem o objetivo de propagar também o conhecimento a respeito de Deus. Nós precisamos conhecer a Deus através da igreja. A igreja tem esse papel fundamental de fazer com que aqueles que se converteram conheçam quem os chamou, quem os predestinou, quem os escolheu, quem os comprou. A igreja, ela tem como objetivo também o conhecimento a respeito de Deus. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite, sobre conhecermos ao Senhor. Nós lemos um texto de Oséias, capítulo 6, versículo de número 3, que diz: corramos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É interessante o texto em Oséias, porque no capítulo 4, no versículo de número 6, o profeta entrega a seguinte profecia a Israel: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. É através da vida do profeta Oséias que Israel entendeu, e que nós hoje também podemos entender, que a partir do momento que nós não conhecemos o Senhor, nós perecemos. Nós perecemos na miséria, nós perecemos em direção ao inferno, nós perecemos enquanto seres humanos, nós perecemos no pecado, nós erramos por não conhecer o Senhor. Quanto mais nós conhecemos a Deus, menos nós erramos. Por isso, a necessidade de nos dedicarmos, de corrermos e prosseguirmos em conhecer a Deus, porque quanto mais eu conhecer o Senhor, menos eu vou errar. Se você não tem esse pensamento, e você não aprender nada com essa mensagem de hoje, saia daqui pelo menos com essa consciência, de que a cada dia, a cada tempo, a cada ano que se passa, nós precisamos, é um dever nosso, conhecer Deus um pouquinho mais. Nós não podemos ficar na igreja anos, décadas, cinquentenários, sem conhecer o nosso Deus. O conhecimento é algo que precisa arder em nosso coração. Conhecer a Deus é questão de sobrevivência para nós, na caminhada que nós estamos rumo ao céu. É extremamente importante que nós cresçamos em conhecimento a respeito de Deus. Eu particularmente tenho isso como um assunto muito importante para mim, porque o desejo de conhecer a Deus, foi o que me impulsionou no início da minha caminhada. Quando eu me converti, eu vim de uma situação um pouco desconfigurada a nível de religião. Com 14 anos de idade, eu liderava a novena da Sagrada Família, que acontece no mês de maio, na Igreja Católica, no Brasil inteiro. Eu era o líder do meu bairro com 14 anos. Aquele monte de velho ia rezar o terço na casa de alguém, chegava lá, que gracinha, 14 anos liderando a novena, Aquilo era bonitinho, todo mundo achava aquilo bacana. Ao mesmo tempo, minha mãe frequentava junto comigo centros de macumba. E ao mesmo tempo, toda quarta-feira, durante 7 anos, nós estudávamos com Testemunho de Jeová. Quando no meio dessa bagunça toda eu conheci Jesus, e me deparei com a Bíblia,
e com as verdades a respeito de Deus, surgiu no meu coração uma sede por conhecimento a respeito de Deus tão grande, porque tudo aquilo que eu entendia de Deus foi questionado dentro de mim no momento que eu me converti. Espera aí, espírito não volta incorporado em alguém para conversar com a gente? Espera aí, não existe aniquilação da alma? Tem um céu depois que a gente morre? Espera aí, idolatria está errado? Todos esses questionamentos me impulsionou a querer conhecer Deus. Irmãos, eu virei um piolho de igreja. Sabe por quê? Com sede de conhecer. Eu não perdi uma reunião de oração. Eu vou falar sobre isso aqui porque eu queria experimentar. Eu não perdi uma reunião de monte com os irmãos da igreja porque eu queria experimentar. Eu não perdi um estudo bíblico, eu não perdi uma escola dominical. Eu me lembro que naquele tempo, já compartilhei com os irmãos aqui, embora eu não sou tão velho assim, né? Estou falando de anos 2000. Era muito difícil comprar uma Bíblia. Em Pará de Minas não tinha loja evangélica, a gente tinha que esperar um irmão que estivesse indo a Belo Horizonte e você deixasse um dinheiro com ele e ele trouxesse para você de Belo Horizonte uma Bíblia. Isso demorava tempos. E tinha um irmão na igreja que comprava caixa de Bíblia e distribuía, e ele evangelizava distribuindo Bíblia. E eu me lembro no dia que eu levantei, numa das vezes que eu levantei a mão para aceitar Jesus, porque eu fiz isso mais de uma vez, eu não entendi, para mim tinha que fazer todo domingo. E aí numa das vezes que eu levantei a mão para aceitar Jesus, no final do culto esse irmão me chamou, me levou no porta-mala do carro dele, abriu, pegou dentro da caixa, era um golzinho quadrado, 1.8, pegou dentro da caixa uma Bíblia e me entregou. Eu não sei descrever a emoção naquele momento que o irmão me presenteou com essa Bíblia. E foi o melhor presente que eu ganhei. Um dos meus maiores pesares é não ter essa Bíblia hoje, você acredita? Uma vez fui roubado em Belo Horizonte, já compartilhei com os irmãos aqui também. Quando morava lá, fazia seminário, fui assaltado em Belo Horizonte, o ladrão que levou minhas coisas, levou a minha Bíblia embora. A Bíblia que eu mais li até hoje, a primeira Bíblia que eu li. Sabe com quanto tempo eu fiz a minha primeira leitura bíblica de Gênesis a Apocalipse? Em 4 meses. Porque eu queria descobrir tudo, eu queria respostas, eu precisava saber. Eu estou contando esse testemunho, não é porque eu sou melhor, porque eu não sou melhor. É para demonstrar para os irmãos a fome e a sede que nós precisamos ter por conhecimento. Eu queria conhecer a Deus, eu precisava conhecer a Deus. Ter lido a Bíblia não foi suficiente, aí eu parti para o seminário, porque eu precisava me alimentar, não que não me saciava, mas quanto mais eu conhecia, mais eu queria descobrir, mais eu queria conhecer, mais eu queria ver Deus. Querer crescer no conhecimento a respeito do Senhor é algo, irmãos, que nós estamos precisando fazer de maneira urgente. Olha para mim, as nossas escolas dominicais não podem acabar. Os nossos cultos de estudo bíblico não podem parar. Isso é um pecado que a nossa geração comete. Deixar de frequentar uma escola bíblica, deixar de frequentar um culto de estudo bíblico, é um dos pecados maiores que nós cometemos. Isso tem gerado uma igreja que não conhece a Deus, que não sabe quem é o Senhor, que não conhece a sua palavra, e por não conhecer o Senhor, e por não conhecer a sua palavra, está perecendo no pecado. A igreja hoje tem feito homens conhecidos. A igreja tem enaltecido os seus líderes. A igreja tem valorizado títulos. E sobre Deus nós não sabemos nada. Vivemos num tempo onde as pessoas estão indo para a igreja para aprender sobre tudo, para conhecer sobre tudo, menos sobre Deus. O meu chamado para nós aqui nessa noite
é para que nós possamos nos voltar para Deus e correr e prosseguir e correr em direção a conhecer o nosso Deus. Porque senão nós pereceremos. Pereceremos no pecado, pereceremos na miséria, pereceremos ao inferno, não prosperaremos, não seguiremos em frente. A igreja não tem por papel te ensinar a ser um empreendedor. Lá fora tem quem faz isso, procure por eles. Na igreja nós precisamos correr e conhecer ao Senhor, porque essa é a nossa missão. Em contrapartida, a igreja, em tudo o que ela faz, ela precisa também promover ações para que nós possamos conhecer a Deus. Há um tempo atrás, quando alguém mudava de cidade, porque apenas assim, a gente acabava convivendo com outra comunidade em igreja, as dificuldades do tempo atual fazem a gente trocar de igreja, não é um erro, não é um pecado fazer isso. Mas há um tempo atrás, quando a gente precisava buscar um local para congregar, a maioria das pessoas pensava assim: eu vou congregar em tal igreja, quem é o pastor? Onde esse pastor se formou? Qual o conhecimento que esse pastor tem sobre Bíblia? Porque se eu for sentar em algum lugar para ouvir, eu não vou ouvir qualquer balela. Eu preciso ouvir coisas corretas a respeito de Deus. A igreja no passado pensava assim: os nossos líderes hoje não se formam em teologia mais. Os nossos seminários, irmãos, assim como as nossas escolas bíblicas e culto de estudo bíblico, estão falidos, estão quebrados. E não fale para mim que o online substitui nesse aspecto, porque não substitui. A maioria das pessoas que eu conheço que procuram um curso de teologia online para poder fazer, é porque ele está querendo se tornar um pastor, precisa de um respaldo e quer fazer isso de maneira fácil. Aí ele faz um online. Você tem teologia? Tem. Não aprendeu nada, não sabe nada, não entendeu nada, pegou no Google, colou todas as respostas, não aprendeu absolutamente nada, mas tem um respaldo para poder conseguir aquilo. Os nossos pastores dos dias atuais estão se formando em administração e olhando para a igreja como uma empresa. Os nossos pastores hoje estão se formando em marketing digital e olhando para a igreja como nós olhamos para as páginas de Instagram à procura de seguidores. E raramente você conhece alguém ou entende que há alguém com um conhecimento bíblico suficiente para que a igreja promova conhecimento a respeito de Deus. Eu não estou aqui para te ensinar a ganhar dinheiro, irmãos. Tem quem faça isso com você. Eu não estou aqui para te ensinar a ser um empreendedor de sucesso. Não estou aqui para isso. Talvez eu nem esteja aqui para saber como você vai lidar com as pessoas que convivem com você. Porque a igreja, ela existe. E eu digo isso baseado em princípio bíblico, não princípio próprio. A igreja, ela existe para promover para você o conhecimento a respeito de Deus. Você não vem para a igreja para outra coisa que não seja querer conhecer mais o Senhor. Então a igreja tem que proporcionar isso. É uma obrigação. Eu não posso chegar aqui e passar a régua com você num domingo à noite, ou enrolar você, ou a cada meia dúzia de palavras que eu falar, eu colocar uma coisa que não tem nada a ver, e no final eu não disse nada com nada. Não é isso. A igreja tem que promover o conhecimento a respeito de Deus, e não só na palavra. Porque conhecer a Deus não é conhecê-lo apenas na letra. Evangelho de Mateus,
capítulo de número 22, versículo de número 19. Vou pedir o Cícero para colocar no telão ali. Mateus, deixa eu ver se eu anotei certo. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo de número 19. As palavras do Senhor Jesus. Não é o 19, é 29, Cícero, desculpa. 22, 29. São palavras do Senhor Jesus. Então Jesus esclareceu: vós estáis equivocados por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Palavras do Senhor Jesus a respeito do conhecimento. Porque quando nós lemos o conhecimento em Oséias, dá a entender que é só a letra. Mas não é só a letra. Jesus coloca entre os conhecimentos a respeito de Deus, o poder de Deus. Nós precisamos conhecer a Deus também através do seu poder. Das experiências pessoais que nós temos com Ele. Do experimentar Deus. Nós temos poucas formas no período da graça de conhecer ao Senhor. Isso mesmo, não estou exagerando não. São poucas as formas que nós temos de conhecer a Deus no período da graça. Nós ainda, eu disse aqui hoje pela manhã, não sabemos figurativamente, tá? Não literalmente, figurativamente, me entenda. Nós não sabemos qual a cor da pele do nosso Deus, qual é a cor dos seus olhos, qual é a sua fragrância, qual é a sua altura, porque nós o vemos por enigma. Paulo disse que um dia nós o conheceremos como somos conhecidos. Hoje vemos ele por um reflexo no espelho. Então nós temos poucos meios, poucas formas de conhecer ao Senhor no nosso tempo. O primeiro deles é através de sua palavra. E o segundo deles é através do Espírito Santo de Deus, do poder do Senhor. A palavra que aparece em Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8, né? Permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. A palavra poder lá é dínamos, é uma referência ao Espírito Santo, dínamos, de dinamite mesmo, de explosão, que é o que o Espírito Santo causa na vida espiritual de uma pessoa. Esse poder mencionado por Jesus é esse mesmo poder do Espírito Santo, do dínamos. E nós precisamos experimentar Deus através da pessoa do Espírito Santo, do seu poder. Nós erramos, irmãos, quando no período de louvor nós achamos que isso aqui é só uma apresentação, porque durante o louvor nós deveríamos estar quebrantando o nosso coração na presença dEle, para sentir o dínamos de Deus invadindo o nosso ser. Nós erramos no nosso culto de oração, quando chegamos aqui não temos o que falar e ficamos em silêncio, e às vezes nos assentamos esperando que alguém faça algo diferente, enquanto nós deveríamos estar com o nosso joelho dobrado no chão, com os nossos olhos em lágrimas, clamando pelo Espírito Santo de Deus, para que o dínamos dele encha o nosso coração com o seu poder. Porque o conhecer a Deus não é apenas na letra, não é apenas nas Escrituras, é também no experimentar Deus, no saber quem Ele é, em toda e qualquer situação. Lembre-se disso, meu irmão, nós precisamos correr atrás do conhecimento de Deus na sua palavra, e precisamos também correr atrás do conhecimento de Deus, no experimentar Ele. E como é bom sentir o Senhor, como é bom sentir o Senhor, meu irmão. Sentir o seu coração se aquecendo durante uma palavra, um louvor, um momento de oração, o seu braço arrupiando, né? Aquele sentimento gostoso de uma visitação, que nos prova que Ele está conosco, porque embora nós não estamos vendo Ele, embora nós não sabemos quais são as suas características, nós podemos sentir que Ele está aqui conosco. Isso é experimentar.
esse calor que você está sentindo no seu coração, é sinal de que Deus está aí falando com você, renovando a sua vida, fortalecendo a sua caminhada, te colocando de pé quando todos querem te derrubar. É sinal que o Espírito Santo de Deus se importa com você. Aleluia! Nós não podemos estar apenas em busca de uma boa palestra. Precisamos ter critérios com essa palestra. Mas não é só isso. Precisamos experimentar o Senhor. Conhecer Deus. Não só na Bíblia. Não só no poder dínamos do Espírito Santo. Mas também na experiência de vida. Coloca aí para nós, Cícero, Jó 42:5, por favor. Conhecer Deus na experiência de vida. À medida que os anos vão passando, nós sabemos quem Ele é. De fato, os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Contudo, agora, os meus olhos te contemplam. Eu gosto da João Ferreira de Almeida também, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Olha que maravilha. Conhecer Deus também através da experiência de vida. Jó já tinha ouvido falar de Deus. Ele ouviu falar de Deus quando ele era o homem mais rico do Oriente, quando o dinheiro não era um problema. A mulher de Jó, com perdão da brincadeira, era igual a oração de São Bento. Era um para fora, outro para dentro. A mulher teve 10 filhos. 10 filhos. Sinal de prosperidade. Porque a Bíblia diz que quanto mais filhos o homem tem, mais abençoado ele era. Naquele contexto do Antigo Testamento. Não vai por essa hoje não, né? Eu parei nos 2, está ótimo, já não sou abençoado demais, 2. E custo dar conta das minhas bênçãos, né? Mas no Antigo Testamento, feliz era um homem que enchia a sua aljava de filhos, né? Porque ele não era envergonhado quando o inimigo batia a porta. 10 filhos, sinal de prosperidade. O homem mais rico do Oriente. Camelos, que era o principal meio de transporte daquela região, ele tinha frotas. Animais de criação de todas as espécies. Dinheiro não era um problema. Casas para todos os lados. Homem rico, forte em saúde. E não foi na prosperidade que Jó conheceu o Senhor. Veio o tempo de crise. Jó perdeu todos os seus bens materiais em um único dia. Um servo foi chegando após outro e contando uma tragédia. Jó, sua plantação pegou fogo, queimou tudo que você tinha. Jó, seus animais partiram em debandada, caíram dentro de um precipício. Jó, sua casa desabou e todos os seus 10 filhos morreram. Como que se isso não fosse suficiente, ele ainda passa por um momento de enfermidade. Uma lepra que ia da planta do pé ao alto da cabeça, que Jó 19, 20 ou 25 diz, que só a gengiva, a pele dos dentes não tinha lepra. E era como uma ferida única. Você mexia na testa de Jó, a pele lá no dedão do pé balançava também, porque era uma ferida única. E é nesse momento de dificuldade que Jó entende que ele conhecia de ouvir falar, mas agora estava vendo. Deus nos conduz a alguns momentos de vida para que nós possamos conhecer a Ele. Meu irmão, não desejo nada disso que eu vou falar para você. Espero que você veja o lado bom da história. Mas você vai conhecer Deus no luto, quando só o Senhor poder te confortar, te fortalecer, naquele momento difícil. Você vai ver que há um Deus que está com você. Nós conhecemos Deus no desemprego, quando nós não temos onde tirar recurso e Ele manda, abrindo portas que nós nem imaginávamos que seriam abertas por nós.
Nós vamos ver Deus na enfermidade. Quando o médico pegar o diagnóstico e falar assim, não tem solução, e o seu Deus chegar com a cura. É aí que nós conhecemos o Senhor. É aí que Jó entendeu que ele sabia de ouvir falar, mas ainda não tinha experimentado. Nós conhecemos Deus através dos livramentos que nós recebemos dia após dia. Dos acidentes que era para ter sofrido, dos lugares que não era para a gente ter chegado, das situações que Deus nos livra, que você pensa assim, Deus me livrou de uma, vou te contar, ai, se não fosse o Senhor. É aí que nós conhecemos o Senhor. Nós conhecemos Deus através da escola da vida que Ele nos tem, levado por ela. Das pessoas que te traem, do casamento que deu errado, da situação que não era favorável, do tropeço que você deu, até o pecado que você cometeu, era Deus tratando, te ensinando através da escola da vida, algo que você precisava conhecer a respeito dEle. Nós vamos conhecer o Senhor, ou por bem ou por mal, Ele vai se revelar a nós, também nas situações da vida. Então nós conhecemos Deus através da sua palavra, com muita cautela. Conhecemos Deus no poder do Espírito Santo. E precisamos correr atrás disso, meu irmão, constantemente. Mais um texto aí para a gente, Cícero. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo de número 18. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo de número 18. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Apóstolo Pedro dá esse conselho no capítulo 3 de sua carta. Um dos problemas de Pedro ao escrever a segunda carta era a perseguição que a igreja estava sofrendo a título doutrinário. Se você ler o capítulo 3, você vai ver que falsos ensinamentos estavam se levantando contra os cristãos. E alguns cristãos estavam dando ouvidos a esse ensinamento. Aí Pedro finaliza na carta dizendo assim, antes crescei. É uma ordem para que a igreja não seja enganada. Esse texto é empírico, é uma ordem que está sendo dada aos cristãos. Equivocado é quem pensa que no Novo Testamento não há mandamentos. Nós aprendemos aqui na Escola de Profetas que, na verdade, as cartas do apóstolo Paulo são mandamentos para a nossa vida cristã. E eles são muito mais do que 10. Você pode ter certeza disso. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo de número 18, é um dos mandamentos que nós temos no Novo Testamento, um dos muitos, dos milhares de mandamentos que nós temos no Novo Testamento, que devemos praticar. E nesse texto de Pedro eu gosto da ordem. Antes, crescei na graça. Cresce na graça, irmãos. A graça aqui é o poder do Espírito Santo. A graça aqui é a vida. A graça aqui é os dons espirituais. A graça aqui é o ser impactado pelo poder do Senhor. A graça aqui é sentir Deus te visitando. Cresça nisso. Nós não podemos ser frios espiritualmente. Nós não podemos apagar a chama do Espírito Santo. Nós precisamos crescer na experiência com Deus. Há quanto tempo Deus não fala com você? Há quanto tempo Deus não te mostra alguma coisa? Há quanto tempo você não chora durante um louvor? Há quanto tempo você não se quebranta na presença do Senhor? Se tudo isso não está acontecendo, algo está errado. Porque nós fomos chamados para sentir Deus.
E como é bom experimentar o Senhor. Hoje pela manhã, eu sou suspeito para falar, nós tivemos uma lição maravilhosa sobre o céu na escola dominical. E o meu coração ardeu com essa lição hoje de manhã. Que maravilha sentir Deus a esse ponto. Entender que Deus está aqui com a gente, que o Senhor continua movendo o nosso coração. Nós precisamos crescer na graça, meu irmão. Não podemos nos tornar uma igreja fria. Não podemos nos tornar uma igreja crítica apenas. Não podemos nos tornar apenas analíticos, olhando para o Evangelho, apenas fazendo análises. Tome cuidado. Todo crente que começa a se colocar na posição de analítico do Evangelho, esfria a fé. Não é um problema conhecer, mas quando você começa a analisar demais, automaticamente você vai entender que ninguém faz certo, que ninguém presta, que só você está certo, e nenhum lugar vai servir para você, e nenhuma experiência que acontecer na igreja mais será verdade. Eu tenho medo disso. Eu tenho medo, irmãos. Embora para mim seja algo que quase inevitável, naquilo que a gente entende sobre volta de Jesus, eu tenho medo de fazer parte de uma igreja que não acredita em língua estranha mais. Eu tenho medo de fazer parte de uma igreja que não acredita em profecia, das verdadeiras, não das falsas. Eu tenho medo de fazer parte de uma igreja que não tem o Espírito Santo de Deus manifestando no meio dela. Sou apaixonado com os nossos irmãos tradicionais. Mas o meu pé atrás com os nossos irmãos tradicionais é não ter o Espírito Santo. Eu tenho medo de viver sem isso. Se Davi tinha medo de viver fora da presença de Deus, por que eu não teria? Eu tenho medo que os nossos cultos se tornem técnicos, onde explicações serão dadas e o nosso coração não arderá com a presença de Deus no nosso meio. Deus nos livre, que me chegue a morte antes. Tomara que seja o arrebatamento, mas se ele não vier, que eu morra antes de fazer parte de uma igreja assim. Deus me livre, não estar, melhor dizendo, Deus me livre, estar em um lugar aonde a presença de Deus não esteja. Para mim, o personagem bíblico que mais sofreu na história bíblica é Saul, porque Deus retirou dele a presença. Quando Davi viu que isso podia acontecer com ele, é a primeira preocupação. No Salmo 51, após um pecado de adultério, não me lances fora da tua presença. Em outras palavras, Davi está falando assim: não faças comigo o que o Senhor fez com Saul. Longe de mim enterrar os dons espirituais. Longe de mim não acreditar na manifestação do Espírito Santo para os nossos dias, e que isso esteja longe de você também, meu irmão. Porque Pedro disse que nós temos que crescer na graça. Ou o nosso coração arde, ou esse evangelho é falso. Ou o nosso coração aquece, ou nada disso está adiantando nada. Porque é o Espírito Santo que nos faz conhecer a Deus. É o Espírito Santo que vai falar para você assim, na porta do pecado: opa, não vai não. É o Espírito Santo que vai falar para você assim: opa, não clica nesse link aí não. Não abre esse site não. Não comece essa conversa aí nesse chat que estão te chamando não. É o Espírito Santo que vai te lembrar. Sem Ele, nós vamos clicar em tudo, vamos assistir tudo, vamos começar a conversar com todo mundo, e vamos achar que não tem nada a ver, e vamos sentir que a nossa autoestima está até boa, né? Cuidado. Ou nós crescemos na graça, ou lembra do primeiro versículo sobre conhecimento: pereceremos. Ou estaremos, como Jesus disse, equivocados. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Cresce na graça.
Como que eu cresço na graça, pastor? Tem um preço para pagar. A cruz não tem preço para pagar. Perdão de pecado, você não tem que pagar nada, está pago. Teletestai é a palavra grega, está consumado. Não existe preço relacionado à salvação, ponto final. Mas existe preço relacionado à santidade, à santificação, meu irmão. A santificação tem um preço. Começa a acordar 3 horas da manhã e colocar seu joelho no chão. Abre mão das suas refeições e começa a fazer o jejum. Vence o cansaço. Coloque seus olhos na Bíblia e vai conhecer a Deus através das Escrituras, que é o nosso próximo tópico. Mas tem que pagar um preço mesmo. Você não vai querer acordar 3 horas da manhã, você não vai querer ir para o Projeto Dorcas, você não vai querer vir no culto de homens, você não vai querer nem estar na igreja, mas há um preço de santidade. Se esforce. Só ficar chorando, falando que está frio, que as coisas não estão acontecendo, não é suficiente. É bom até, porque você entendeu que está frio, né? Pior seria se você não entendesse. Agora é contigo, meu irmão. Agora é colocar o celular para acordar 3 horas da manhã. Agora é abrir mão do café da manhã e fazer um jejum. Agora é hora de colocar a boca no pó e ver se ainda há esperança, conforme Lamentações 3:22. Põe tua boca no pó, talvez assim haja esperança. Como que eu cresço na graça, pastor? Vai pagar o preço de santidade. Ninguém vai fazer isso por você. Eu posso interceder, você pode ter um intercessor, mas a nível de crescer na graça, você tem que pagar o preço de santidade. Você vai ter que começar a orar. Nós não somos mais a igreja que ora. Não digo de maneira coletiva, apenas. Digo de maneira individual. Quanto tempo do nosso dia nós investimos em oração? Achamos que isso é baboseira. O nosso coração está frio. Às vezes usamos de vãs repetições, com perdão dos católicos presentes e que vão ouvir essa mensagem depois. Voltamos a ser católicos, falamos um monte de baboseira, não entendemos nada que estamos falando, e aí a nossa oração está fria. Está mesmo, porque isso não é oração. Oração é rasgar suas vestes diante do Senhor. Oração é colocar para fora aquilo que você está sentindo. Oração é conversar com Deus como Abraão conversava com Deus, como quem fala com um amigo. É assim que nós crescemos na graça. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresça no conhecimento. A igreja, pelo menos a nossa aqui, tem proporcionado. Nós temos estudo bíblico na terça-feira, a gente tem escola bíblica dominical. Uma dúvida que você tiver, você pode me perguntar, que a gente tenta explicar da melhor maneira possível. Cresça no conhecimento. Leia um bom livro. Há livros, irmãos, cristãos, de pessoas inspiradas por Deus, né? Não são livros inspirados no mesmo título de inspiração da Bíblia, né? O que está ali é humano e também é inspirado. Invista no seu conhecimento a respeito do Senhor. Não sei se você quer virar um pastor ou uma pastora, faz um cursinho de teologia online. Eu sou contra até isso como respaldo, mas se você pegar para fazer lá, conhecer o material que está sendo te apresentado, você vai conhecer alguma coisa. Leia a Bíblia, compre uma Bíblia de estudo para você. Leia o estudo da Bíblia de estudo. Cresça no conhecimento. Sabe por quê? Quando você conhecer a Bíblia, quando você estiver conhecendo a Bíblia, você não vai ser mais enganado. Tem hora que o Instagram faz a gente até pecar, né? Às vezes a gente vê alguns pastores no Instagram, e o camarada tem ali 2, 3 minutos falando a respeito de um determinado assunto. Pessoas capacitadas, que tem amplo conhecimento bíblico, e a pessoa gasta os 2, 3 minutos e não tem nada de Bíblia, porque a nossa geração não quer conhecer a Deus através da sua palavra. Está errado. Leia a Bíblia, conheça a Bíblia, porque isso vai te fazer pecar menos. Quando a gente lê a Bíblia, Deus mostra para a gente onde a gente está errando.
Capaz que nenhum de nós aqui, o pastor precisou ficar falando assim, ó, você está fazendo isso de errado. Ó, conserta aquilo. Isso acontecia no passado, entre os nossos irmãos pentecostais, né? Entre nós renovados, não. Quem tira os pecados de nós é a verdade. É João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Você está lendo a Bíblia, você vai ver, gente do céu, eu faço isso aqui. Estou errado. Nossa, vou parar. Senhor, me perdoa. Oh, isso aqui também, estou fazendo de errado. Jesus, mais uma coisa, a Bíblia nos modela de acordo com o caráter de Deus. Cresça no conhecimento bíblico. Não sei se você vai ler em um ano, né? Como a gente sempre propõe, 4 capítulos de segunda a sexta. Você vai ler a Bíblia antes de um ano. 4 capítulos, segunda a sexta, 20 minutos do seu dia. Você vai ler a Bíblia em menos de um ano. Mas talvez, mesmo assim é muito. Nós estamos com dias remidos, atarefados, cheios. Leia 2 capítulos e leia em 2 anos. Leia 1 capítulo e leia em 4 anos. Não importa a quantidade de capítulos que você vai ler, mas não deixe de ler, porque é uma ordem de Pedro para nós. Antes, crescei na graça e no conhecimento. Nós precisamos conhecer a Deus através da sua palavra. Para a gente encerrar, irmãos, o primeiro versículo que nós lemos aqui: corramos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É urgente, é emergente conhecer a Deus. Se você começar a trabalhar num lugar, e esse lugar te exigir conhecimento em alguma área, você vai se esforçar. Você vai se esforçar. Ó, você vai começar a trabalhar aqui, você tem que conhecer sobre isso. Você vai se esforçar. Você vai ver vídeo no YouTube de madrugada. Você vai preparar, você vai, gente, eu tenho que aprender, eu preciso do serviço. Nós buscamos conhecimento em tantas coisas. Quando algo te desperta, alguma situação, o que você faz? Você busca conhecimento. Para Deus não é diferente. Corramos e prossigamos em conhecer o Senhor. Você não está aqui para ser só um ouvinte. Você está aqui para conhecer a Deus. Para fazer o que nós cantamos aqui. Temos cantado muito essa canção nos últimos dias, né? Eu quero conhecer Jesus. Você quer conhecer Jesus mesmo, meu irmão? Não é só de ouvir falar. Não é só porque alguém contou a história. É o conhecer de experimentar. É o saber quem Ele é. Nós precisamos querer conhecer o Senhor. Corramos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. Amém? Aplauda ao Senhor, porque Ele é digno. Aleluia. Se coloque de pé. Enquanto a irmã Márcia vai cantar ao Senhor mais uma canção. Vamos orar. E o meu convite para você nessa noite, meu chamado para nós nessa noite, é conhecer mais a Deus. Corramos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não só na religião, meu irmão. Não é só na religião, frequentar um lugar porque te é conveniente. Deus quer te revelar algo mais. Amém? Deus quer que nós tenhamos a mesma sede de conhecimento que Moisés teve em Êxodo 33, né? Senhor, eu quero te ver, eu preciso te ver. O povo me pergunta quem o Senhor é, como o Senhor é, qual é a sua altura, qual é o seu tamanho, que roupa o Senhor usa. Eu tenho que falar para esse povo quem é o Senhor. E Moisés insistiu tanto com Deus, que Deus falou assim: entra dentro da caverna, fica atrás de tal pedra, eu vou passar e você me verá pelas costas. Essa é a fome, a sede, a insistência que nós precisamos ter para conhecer o nosso Deus, querer vê-lo, querer saber quem Ele é, querer sentir o cheiro dEle, a fragrância dEle, querer saber se Apocalipse está certo, se os seus pés são como latões reluzentes, se na sua coxa tem escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores,
se os seus olhos são como chamas de fogo, se os seus cabelos são brancos como a neve. Nós precisamos querer saber se Apocalipse está certo, quais são as características do nosso Deus. Nós precisamos querer conhecer Jesus, meu irmão. Aleluia. Feche seus olhos, peça ao Senhor para que você possa conhecê-lo mais nessa noite. Peça ao Senhor para que você possa conhecê-lo mais a partir de hoje. Aleluia. Eu quero conhecer Jesus.